Frutti, certo, doutor? Certo. O doutor Frederico é especialista em cardiovascular, isso mesmo, doutor? Ele tem subespecialidade em imagem cardiovascular, atua na área de nutrologia há 5 anos e está finalizando sua pós-graduação em nutrologia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Supercast, estreando aí essa plataforma que a gente veio com forma de trazer saúde para as pessoas, informação, literalmente. Seja muito bem-vindo, se quiser dar uma palavra. Obrigado ao pessoal da Supermédica, obrigado pelo convite, obrigado, Isa, pelo carinho e acolhida. Eu sou cardiologista, eu tenho título de especialista há mais de 10 anos, né? E desde que eu mudei para Goiânia, eu tenho essa atuação principalmente em controle de fatores de risco, obesidade, que vem aumentando muito, ainda mais depois da pandemia, né? E então resolvi consolidar essa ideia de prevenção primária, né, de controle de danos cardiovasculares, fazendo a nutrologia no Einstein, está terminando agora em outubro, estou bastante empolgado, o consultório já está bastante cheio com pacientes que querem mudar estilo de vida, perder peso, dieta e organizar o métier, né, os hábitos de vida desses pacientes para que o coração e os outros órgãos sejam beneficiados, né? Doutor, só para lembrar, eu abri uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para as pessoas perguntarem, tirarem dúvidas a respeito dessa área. Logo mais aí, conforme o nosso bate-papo, a gente vai tirando essas dúvidas dos seguidores, tá bom? Para começar o nosso Supercast, doutor, eu vou com a primeira pergunta que eu acho que é muito casual das pessoas. O que as doenças de hipertensão? O que elas podem causar? A pressão alta é o principal fator de risco, né? O principal fator de danos ao coração e ao sistema vascular, né? As artérias, né? 80% do nosso corpo é formado por artérias, desde a retina ao cérebro, né? Tem aquela história de que com as veias e as artérias daria para dar uma volta ao mundo às vezes artérias de um ser humano, né? E isso é verdade, porque nós somos formados por um novelo de artérias. A pressão alta, ela é muito prevalente, 30% da população brasileira, em média, tem pressão acima de 140/90. Doutor, isso varia de idade? Como é que funciona isso? Eu acho que as pessoas devem ter essa dúvida. Tipo, eu sou novo, não vou ter isso. Isso, a idade, aí a gente já tem os fatores de risco para causar pressão alta, né? A idade, quanto mais velho, a partir dos 60 anos, acho que 65% dos pacientes acima dos 60 anos vão ter pressão alta. Acima dos 70 anos, 70% dos indivíduos terão pressão alta, principalmente as mulheres. A pressão, voltando à primeira pergunta, a pressão ela vai danificar os órgãos. É água mole em pedra dura, né? Gera lesão em órgão-alvo. A pressão acima de 140/90 ali. O coração bate mais de 100 mil vezes por dia. E isso podendo causar AVC, outras Perfeito. As lesões, a pressão elevada, o coração batendo por mais de 100 mil vezes ao dia. Imagina o final disso. O final é no rim, o final é na retina, o final é no cérebro. Então você vai ter lesões de órgão-alvo se essa pressão não for controlada. O principal é o infarto. As placas de ateroma, né, as placas de gordura vão se romper, vão se instabilizar por conta de picos pressóricos. O AVC, o derrame, 80% dos casos de derrame são de pessoas que tinham pressão descontrolada. A principal causa de insuficiência renal é de pressão alta. Então, a pressão alta é o principal fator de risco, o principal fator de danos ao nosso sistema e é muito prevalente. Doutor, você acha que atualmente a população está bem informada a respeito desse tema específico? A gente tenta, né? Existem muitos programas de vários dias de prevenção e combate, dia da hipertensão, dia do combate, que tentam educar a população, mas por ser um mal silencioso, que não gera sintomas, a maioria dos pacientes, apenas se a gente pegar os 30% da população brasileira, né? Vamos pegar aí 20 milhões, 30 milhões de brasileiros, que pode dar até mais, 30 milhões de brasileiros, apenas 25% desses 30 milhões vão estar bem tratados e nas metas. Então, 75% dos hipertensos do Brasil estão mal conduzidos. Metade não sabe
E da metade que sabe, apenas metade dessa metade, ou seja, 25%, a trata corretamente com o especialista. Então, fundamental esse tema, parabéns pela escolha desse tema, é um tema extremamente relevante e de alto impacto na saúde pública e nos gastos com saúde pública. Sim. Doutor, qual o primeiro índice? Minha pressão subiu, o que eu sinto ali naquele momento? 90% dos casos de pressão alta, os pacientes não vão sentir absolutamente nada, é um mal silencioso. Caramba. É como um ninja, né? É silencioso e mortal. Mas existem alguns sinais que o indivíduo que tem pressão alta e que às vezes toma um remédio ou não toma, ou está tomando, mas não está controlada, vai apresentar, por exemplo, dor na nuca. É um sinal bem específico. Dor na nuca na parte occipital, na parte mais alta, né? E dor cervical pode ser muito mais um problema de tensão, de coluna. Mas a dor na nuca, né, a dor alta na cabeça, pulsátil, é um dos sinais mais específicos. Outro sinal bastante específico, Isa, para a pressão alta é a micção noturna. A gente chama de noctúria, nictúria. O paciente deita 10 horas da noite, 11 horas, 1 hora da manhã ele está levantando para ir no banheiro, 3 horas da manhã ele está levantando para ir no banheiro, 5 horas da manhã. Quando o paciente, o pessoal que está em casa, o fisiológico, a gente amanhecer com a bexiga cheia, né? A gente vai ao banheiro aí 6, 7 horas da manhã, isso é o fisiológico. Mas o não fisiológico, né? O patológico, seria um desvio da curva de natriurese quando a pressão está alta, para a noite. Então o paciente diminui as idas no banheiro durante o dia e aumenta o volume urinário no meio da madrugada. Isso é um sinal também bastante específico. Então fica até lá alerta, né? Se por acaso alguém estiver nos assistindo tiver com esses sintomas, nossa, eu tô sentindo que tá acontecendo isso, já fico alerta aí. Perfeito. E quais são as doenças que afetam o sistema cardiovascular? Isso. Além da pressão alta, existem outros fatores de risco, fatores de danos, né? O diabetes, que também é extremamente prevalente, um pouco menos, mas mais de 15 milhões de brasileiros têm diabetes hoje. Sim. Então, o diabetes é extremamente danoso ao sistema cardiovascular, o peso, o sobrepeso, né, a obesidade, vai atrapalhar o sistema cardiovascular. Como está o índice de obesidade do Brasil? 60% da população já está fora do peso. 60%. Isso criança, adulta, 60%. A gente já sabe que depois da pandemia, mais da metade da população, antes da pandemia, era em média 51% tá fora do peso. Fora do peso é o quê? IMC acima de 25. Né? 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 já a obesidade. Então, lógico que o sobrepeso é mais prevalente. Né? Se a gente pegar desses 60% aí, 45% sobrepeso. 25% obesidade. Então é uma fatia principalmente das mulheres. Né? As mulheres em todas as faixas etárias, por ter a necessidade de ter adiposidade no corpo para a produção de hormônios, estradiol, progesterona, ela tem que ter um metabolismo um pouco mais lento e a condição de testosterona também da mulher é bem menor do que a do homem. Então, a mulher em todas as faixas etárias, desde a infância até a velhice, ela tem mais peso, ela é mais obesa, tem mais sobrepeso do que o homem. Doutor, eu acho que isso entra muito na questão da alimentação, né? Perfeito. Quais são os alimentos de risco, assim, aqueles alimentos que não podemos consumir ou não podemos consumir com grande excesso para a gente não ter essas doenças? Então, nós cardiologistas a gente brinca, né, que os alimentos, existem os alimentos cardioprotetores, que protegem os amigos do coração, e os alimentos cardiodepressores, os alimentos que machucam as artérias, principalmente o açúcar refinado, os alimentos ultraprocessados, refinados, industrializados, esses alimentos são extremamente danosos ao sistema cardiovascular. Existe um fenômeno que é a glicotoxicidade. O excesso de açúcar, ele é danoso à parede das artérias. O fenômeno de glicação, a gente chama de reação de Maillard na bioquímica, que é o que? O açúcar misturado com proteína. Isso não dá certo. Por isso que a gente dosa hemoglobina glicada, albumina glicada. Então, a glicação é um fenômeno de machucar o endotélio, machucar as artérias, que é o princípio de lesão, de infarto, de AVC, né? Princípio para formação de placas. Então, é o dano endotelial.
outros alimentos, né? Os alimentos industrializados, gorduras trans, gordura saturada em excesso. Existe também o fenômeno da lipotoxicidade, né? A pessoa que gosta muito de gordura, é fascinado por gordura, isso vai atrapalhar também as artérias. Então, é mais ou menos esse foco aí. O açúcar, né? O açúcar refinado, né? Os alimentos refinados, o carboidrato que é retirado das fibras, né? Então, o carboidrato simples, a macromolécula vazia, que não vai te dar tempo de digestão, que vai aumentar seu índice glicêmico, sua insulina e vai gerar adiposidade. Começa pelo fígado, né? O fígado vai ficar gorduroso. Doutor, desculpa te interromper, Sim. mas é uma dúvida. Isso pode gerar até câncer? Sim, porque essa glicação, esse fenômeno de glicotoxicidade, lipotoxicidade, ela vai gerar inflamação. A base da doença cardiovascular é a inflamação. E justamente a inflamação é a base para a falta de apoptose, para as displasias, as metaplasias e as neoplasias. Certo. Então, fico alerta aí para cuidar da saúde, cuidar principalmente da alimentação. Praticar exercício físico, né, doutor? É fundamental também. Qual o problema no coração que causa pressão alta? Eu acho o seguinte, o coração ele pode gerar pressão alta, é mais difícil. São os nossos hábitos que vão aumentar, sobrecarregar o sistema. A pressão alta vai gerar hipertrofia, cardiomiopatia hipertrófica, infarto, lesão de órgão-alvo, como eu havia dito. Então é muito mais nós sobrecarregando o sistema com peso, com excesso de comida, com sedentarismo, com sal, excesso de álcool, cigarro, e isso vai aumentar a nossa pressão. E isso vai gerar danos à parte do coração, não só a parte macroscópica do coração, o coração vai ficar mais hipertrofiado, mas também a parte da microvasculatura, da parte das artérias do endotélio, que vai poder gerar dano no endotélio e formação de placas de gordura. Doutor, percebi que meu corpo não está bem, tem alguma coisa errada ali. O que eu devo fazer? Devo procurar o médico imediato? O que eu devo fazer? Sim, a partir dos primeiros sintomas, né, de cansaço, dor no peito, mal-estar, você que está você está sedentário, né, a pandemia aumentou demais o sedentarismo, você que está sedentário e a gente está observando que quanto mais sedentário, menos percepção de saciedade na alimentação. Então é importante, quando você faz atividade física, você libera muitos hormônios que falam para você, ó, essa é a quantidade certa. Então, eu acredito que diminui até a ansiedade, né? Que foi um dos males aí com essa pandemia. Perfeito. O exercício ele tem inúmeros benefícios, né? Além da modulação hormonal, da densificação óssea, densificação muscular, diminuição da resistência insulínica. Então o exercício é fundamental para a proteção cardiovascular. O Colégio Americano de Cardiologia recomenda no mínimo 180 minutos por semana de qualquer modalidade de exercício físico. Doutor, existe um índice mais propício para infartos entre homens ou mulheres, ou estão ali no mesmo nível de sujeitos a isso? Até os 50 anos, a mortalidade do homem é maior. Até os 50 anos, quando comparado idade a idade, head to head, né, cabeça a cabeça, até os 50 anos o homem morre mais que a mulher de infarto. A partir da menopausa, né, que os hormônios femininos são protetores da parte cardiovascular, a partir daí a mulher começa a ficar mais hipertensa, ela começa a ter mais dano endotelial, placas de gordura, e aí ela começa a empatar com o homem na década dos 60 anos, os sexagenários, e a partir dos 70 a mulher ultrapassa o homem em mortalidade cardiovascular. Certo. Doutor, voltando um pouquinho ao assunto sobre a obesidade, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, a gente vem percebendo, né, os índices de, principalmente, crianças obesas, né? Uma dica que a gente pode dar para os pais aí, nessa educação alimentar para os filhos? Perfeito. É uma das coisas que mais abarrota o consultório hoje em dia, né? Os pais desesperados, a escola mandando carta para os pais para melhorar o lanche. Com a modernidade, com a correria, né? Com essa vida que tanto o pai quanto a mãe, cada um no seu emprego, né? E outra, a busca por telas, né? As crianças estão cada vez mais nas telas e mais sedentárias. Os pais estão muito preocupados e não sabem o que fazer. Falta educação alimentar, né? O que a gente
prega no consultório é isso, né? Que a educação alimentar deveria estar inscrita dentro como matéria de escola, né? Para ajudar os pais, que a gente não teve educação alimentar na escola. Então os pais, para ter a praticidade, eu já tive casos de escolas mandando para mim foto de lancheira com bolacha recheada e Coca-Cola dentro da lancheira. Bolacha recheada e suco de caixinha. Então o pai e a mãe não tem tempo para preparar o alimento. Então a modernidade, né, com o avanço das tecnologias, né, da velocidade que a gente tem que entregar o trabalho, os resultados no trabalho, isso diminuiu aquele ambiente familiar de alimentação correta, de alimentação dentro de casa, né? Mais fast food, né? Comida industrializada, e isso vem aumentando exponencialmente o número de obesos, de obesidade infantil. A prevalência aumentou da década de 70 até agora 239%, quando comparado com os obesos infantis abaixo de 19 anos, né? Comparado com hoje. Então, a obesidade infantil, metade dos obesos na infância vão se tornar adultos obesos. E a obesidade é a gênese para síndrome metabólica, diabetes, alto risco cardiovascular. Muito, muito risco. A gente está falando aí sobre questão. A vida sedentária contribui para o aparecimento desses sintomas? Sim, a gente já responde sim. que sim, né? O sedentarismo é um fator de risco cardiovascular, né? E vai aumentar, vai diminuir quando você está sedentário. Você consome mais para matar o prazer, você consome mais alimentos palatáveis, você não perde essa percepção de saciedade. Então é muito importante a atividade física até para você começar a escolher os alimentos corretos. Voltando na questão dos pais, o que eu dou de dica para os pais? Sim. Procurar alimentação em casa, a hora da refeição é uma hora sagrada, ensinar a criança a mastigar, fugir das telas. O pai, ele não pode dar um mau exemplo, né? Ele fica no celular na hora do almoço, na hora da refeição. A hora do café, do almoço, do lanche, do jantar é um momento de congregar a família, de comunhão familiar. Então é um momento sagrado. Doutor, e é aquela questão, né? A criança, ela segue o que você faz. Exatamente. O pai e a mãe são o super-homem, a mulher maravilha, né? Eles são os heróis, né? Os super-heróis da criança. Então eles vão observar muito bem o que os pais fazem. Se o pai come besteira, não tem horário, a criança também vai seguir mais ou menos aquela linha. Então, o que eu falo para os pais? Fugir dos alimentos industrializados, ter ambiente alimentar em casa, ter cheiro de comida em casa, como antigamente a gente fazia, né? Ter horário do almoço muito bem estabelecido, lanche da tarde, jantar, respeitar o horário das refeições, mostrar para o filho que o alimento é o principal remédio, né? O principal medicamento que a gente tem são os alimentos saudáveis. Doutor, a obesidade é um índice preocupante quando o assunto é cardiovasculares? Perfeito. 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos. E o obeso, o diabetes, por exemplo, o paciente já é classificado como alto risco cardiovascular. O diabetes vai gerar glicotoxicidade, glicação dentro das artérias. Então a obesidade é a gênese para isso. E o paciente obeso, ele é um paciente mais inflamado. Não é porque o paciente é obeso que ele vai ter diabetes. Ele pode ter glicemia de jejum normal, mas existe aquele termo, não, mas eu sou obeso saudável. Se você acompanhar aquele paciente em estudos, o obeso que era tido como saudável, porque os exames estavam todos normais, depois de 4 anos, ele teve 2 vezes mais chance de insuficiência cardíaca, 4 vezes mais chance de diabetes. Então, a obesidade é meio que a gênese, né? A base para a ponta do iceberg, são as doenças. Há uma apologia muito grande, né, em relação à questão a normalizar a obesidade, assim, e isso, na minha opinião, não é algo tão interessante pelo fato de a gente ver como uma doença mesmo, né? Pode, igual a gente está citando aqui, pode afetar tanto a nossa saúde, então acho que a gente tem que ter um cuidado. Mas não é culpa da sociedade, né? A obesidade, ela foi começar a ser reconhecida como doença, lógico, desde Hipócrates, né? Já se mostrava que a corpulência geraria danos aos órgãos, né? E desde Hipócrates, que está lá antes de Cristo. Então, eles falavam em corpulência, né? É sempre essa expressão aí.
até 2000, até o século então, o século 20, a obesidade não era tida como doença. Né? A partir do século 21, né, depois de 2000, 2010, que ela foi ter um CID, um código de doença, que é E66. Então ela é uma síndrome, né? É uma síndrome metabólica, né? Você tem circunferência abdominal aumentada, aumento de chance de ronco, aumento de chance de pressão alta, de glicose alterada, de insulina, de inflamação. Então, esse foi um erro, né? A gente já sabia que era um problema, mas sempre foi romantizada, né? Não, olha, é uma pessoa fofa, é um outro tipo de beleza. A gente não está aqui para julgar ninguém. Sim. A gente está aqui para orientar e mostrar que aquela circunferência abdominal aumentada, mulheres com mais de 80 centímetros de cintura, homens com mais de 90 centímetros de cintura, devem procurar o especialista, devem procurar por auxílio médico, devem querer melhorar, né? Querer estar melhor ao invés de querer ficar estagnado. É isso que a gente não pode, inércia médica. Sim. Doutor, quais são as principais curiosidades que as pessoas provavelmente devem chegar no seu consultório, te mandar mensagem ali no Instagram, que elas não sabem sobre as doenças cardiovasculares que a gente pode desmistificar aqui? Perfeito. A movimentação no tórax. Uma das maiores sintomas de procura no consultório é essa movimentação no tórax e o pessoal achar que é alguma arritmia. Lógico, a gente não pode negligenciar o sintoma do paciente, mas pessoal, na maioria dos casos, essa movimentação no tórax é uma doença de refluxo gastroesofágico. O esôfago ele passa exatamente atrás do coração. Então, esse mal-estar, essa movimentação errática no seu tórax, nada mais é do que uma dispepsia, um refluxo gastroesofágico. Mais da metade da população brasileira tem doença de refluxo gastroesofágico. E isso abarrota o consultório. Outro mito que tem que ser acabado hoje. Medicamento para pressão é para o resto da vida? Não. Se o paciente perde peso, se ele faz bem feito, né, ele não igual do diabetes. O paciente diabético tipo 2, ele é totalmente, se ele tem atividade pancreática, se ele tem peptídeo C bonitinho ali, lógico que ele vai precisar mudar o estilo de vida, ele precisa perder peso. O corpo está sobrecarregado, a corpulência, né, a obesidade está sobrecarregando o pâncreas, o sistema cardiovascular. Não é à toa quando se faz uma bariátrica, o paciente está lá tomando 10 remédios para a pressão é resistente, não abaixa de forma nenhuma. Depois que ele perde 40, 50 quilos ali, um terço, 30% do peso, a pressão despenca e ele para de tomar remédio. O médico da bariátrica, ele não foi lá e amaciou as artérias e não fez um carinho no coração. Ele só reduziu o volume do estômago ou fez um desvio que fez o paciente perder peso. Então, medicamento, diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol, não é para sempre, pessoal. Sempre se você não mudar o seu estilo de vida. Ou seja, há uma luz no fim do túnel. Totalmente. É isso que a gente tem que mostrar para o paciente. Porque o paciente chega dentro do consultório, eu falo para ele que é pro resto da vida, é uma paulada, né? Uma marretada na cabeça do paciente. E ele vai ficar mal. Aí ele não vai querer melhorar. Então, para eu buscar essa melhora do estilo de vida, eu tenho que mostrar as luzes, os caminhos, né? Outro mito. Ah, doutor, eu não bebo mais cerveja Pilsen, eu bebo Heineken. Heineken não tem açúcar. Mito. A Heineken é tão calórica quanto as outras. A cerveja Lager, puro malte, ela é tão calórica e tão recheada de carboidrato e açúcar como as outras, entendeu? Então, tem muitos mitos aí, a gente não lembra todos aqui, mas tem muitas curiosidades que o pessoal pergunta e que na maioria das vezes são mitos, são ditos populares. Sim. Doutor, nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e eu vou falar algumas perguntas aqui dos nossos internautas. A Aline está perguntando, qual é o diagnóstico de disritmia, acho que é isso. A arritmia também é chamada de disritmia, né? Certo. Porque é uma falta do compasso, do ritmo, disritmia, né? É uma falta do ritmo normal do coração.
Existem vários tipos de arritmias, né, Aline? Então, existem as benignas, existem as malignas, existem as extrasístoles. Resta você procurar um especialista para ele desvendar se é uma arritmia maligna, se ela aparece durante o exercício, se não, é só umas extrasístoles que são suprimidas na atividade física. Então, muita calma nessa hora sobre a arritmia. Deve ser mais um caso de uma jovem que tem movimentação no tórax e acha que está com arritmia e, na verdade, é doença de refluxo gastroesofágico. A Lorena está perguntando o que seria uma reação cardiovascular? Reação cardiovascular, talvez pode ser um infarto, entendeu? Essa pergunta ainda não está muito bem clara, isso. Né? Claro, uma reação cardiovascular pode ser os sintomas, né? Quais são os sintomas, né? Quais são as reações que o corpo gritam, né? Dor no peito, né? Durante o esforço. Eu falo para os pacientes, o coração é um motor. Se o motor ele está querendo falhar durante o repouso, quando você coloca ele para acelerar no esforço, ele vai dar sintomas. Então, desmaio durante o esforço, dor no peito durante o esforço são sinais, mal-estar durante o esforço são sinais de que seu coração pode estar em falha, em colapso. Então, vá até o cardiologista. Além das dores na nuca, micções noturnas, palpitações, né? Frog, a gente chama de frog, né? Que é aquelas palpitações no pescoço que são bem específicas para arritmias. Certo. A Maísa está perguntando, após o infarto, demora muito para que o coração volte à sua fração normal? Perfeito, Maísa, né? Isso. Excelente pergunta. Depois de um infarto, o infarto é o que? A interrupção do fluxo de sangue dentro do músculo, né? Das artérias que irrigam o músculo cardíaco. Você vai ter um atordoamento naquele momento de toda a musculatura. É chamado de stunning. O coração fica nauseado e atordoado pós aquela porrada. Então, o coração ele vai ter um momento ali de maior parada da função, né, diminuição da função da fração de ejeção, e com o tempo, com as medicações, junto com a atividade física, com a reabilitação cardiovascular, o coração vai voltando à sua função. Lógico, dependendo do tamanho do infarto e o tamanho da fibrose que aquilo ali vai gerar, né, pela falta de nutrientes, né, que é o oxigênio, né, que está dentro do sangue, você vai ter fibrose do músculo e ali pode ser irreversível, né? E aí você tem a maior causa de insuficiência cardíaca no mundo é o infarto agudo do miocárdio. Então depende do tipo do infarto. Se o infarto for pequeno, mas independente se ele é pequeno ou grande, vai gerar esse atordoamento, esse stunning que a gente chama nos primeiros 3 a 6 meses. Uhum. A Salma está perguntando, uma aritmia cardíaca pode desenvolver insuficiência aórtica? Eu acho que é isso. Tem insuficiência aórtica. Não, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Talvez a insuficiência da válvula mitral atrapalharia muito mais o átrio, e o átrio é um local de gênese de curtos-circuitos. Uhum. O coração tem 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Então, a insuficiência ou estenose aórtica pode aumentar o ventrículo. E lá na frente, né, o paciente que não foi bem tratado, não trocou essa válvula, vai gerar desencape, né? Vai gerar fios desencapados e gerar arritmia, sim, mas lá no final da doença. Então, o mais importante, se você tem insuficiência aórtica, problemas na válvula aórtica, estenose, dupla lesão ou alguma outra valvopatia, procure um especialista. Hoje em dia a gente tem cirurgias minimamente invasivas para arrumar essas válvulas. Certo. Na minha família já teve pessoas que infartaram. Pode acontecer comigo também? Perfeito. O infarto, a gente tem que pensar que a doença cardiovascular ela tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. A genética, a hereditariedade, o gênero, a raça, isso você não modifica. Então, se seu pai ou sua mãe teve infarto agudo do miocárdio, principalmente precoce, se seu pai há menos de 55 anos teve morte súbita cardiovascular ou sua mãe menos de 65 anos, certamente o seu risco já é intermediário cardiovascular por esse fator não modificável que é a genética. Meu filho está com obesidade. O que eu devo fazer? Devo procurar um médico ou já começar a mudar a alimentação dele ali? Perfeito.
A criança já fora do peso, o ideal é que seja levado. Na minha sala, uma curiosidade, na minha turma, a terceira turma de nutrologia no Einstein, eu vejo muitos pediatras, porque eles estão se adaptando ao novo momento. E isso é muito importante, né? Porque eu vejo muitos pediatras mandando crianças obesas para mim, né? E na verdade, a base do tratamento de qualquer doença é uma boa alimentação. Então, na minha opinião, a nutrologia deveria ser matéria de faculdade, né? E não uma especialidade. Então, a criança que já está fora do peso, a gente coloca aí em média a circunferência abdominal da criança metade da altura, mais ou menos, o máximo. Né? A criança você faz a medida da altura, a circunferência abdominal deverá ser a metade. Tem alguns guidelines que falam até 55 centímetros de abdômen para uma criança de 3 a 5 anos. Mas tem que ser observado pelo especialista. O especialista que vai ver o grau dessa obesidade infantil e organizar a dieta. Já organizar, mas se você tem condição de tirar os alimentos industrializados. E o que o Colégio Americano de Cardiologia fala? Que criança é igual à atividade física. A criança ela deve, no mínimo, fazer 1 hora de exercícios recreativos, atividade física, modalidade esportiva por dia. 1 hora por dia a criança tem que gastar muita energia. Muita Né? energia, exatamente. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que você também é especialista nessa área de Covid. O que você, como especialista, né, você avalia a situação atual dessa doença hoje no nosso Brasil? Como é uma doença extremamente nova, né? A gente se tornou meio que prático, né? A gente foi para a linha de frente, né? Infelizmente meu pai foi bastante acometido por ser imunossuprimido. Eu tive que estudar bastante e tive muita prática quanto a isso. Eu vejo hoje a pandemia controlada, bem controlada. Essas novas mutações, Ômicron, já são mutações bem brandas, seja pela história natural do vírus, ou seja pelas vacinas. Isso ainda o tempo há de responder. Né? Mas essa nova cepa, essas novas mutações, já demonstram a suavidade, né? Ficou mais branda os sintomas, né? Antigamente eram sintomas secos, de muita tosse, febre, acometimento pulmonar. Hoje já é uma cepa mais úmida, né? Mais molhada, de acometimento de vias aéreas superiores, sinusite lá para frente. Então, é mais ou menos, na Espanha já é tratado como uma gripe comum, né? Porque perdeu potência. Né? Graças a Deus, o vírus vem perdendo potência e isso, imunologicamente falando, né, pela imunologia, isso é natural de qualquer vírus, ele ir perdendo potência. Né? Então, assim, hoje eu fico bem tranquilo, atuei bastante, estive na linha de frente, né? Sim. Tratei vários pacientes com essa delta, que a delta é aquela P01 que veio do Amazonas, que era muito grave, pacientes com 70, 80, 90, 100% de acometimento pulmonar. E a gente sabia que era um problema endotelial. Por isso que o cardiologista foi muito também para essa área, porque era uma doença trombótica, né? Uma febre viral trombótica, que gerava múltiplos infartos pulmonares, dedímero subia, troponina subia, uma endotelite, né? Gera uma inflamação muito grave, consequentemente uma reação inflamatória dentro das artérias vai gerar uma cascata de coagulação, um fenômeno de hipercoagulabilidade sanguínea, e isso atrapalhava toda a microvasculatura pulmonar, principalmente. No começo a gente achava que teria muito acometimento cardiovascular, mas graças a Deus, todo vírus, herpes, adeno, rino, parainfluenza, influenza, pode gerar miocardite. Pode acometer, pode fibrosar o mesocárdio, o meio do músculo cardíaco. Então, assim, o coronavírus não é diferente. Ele pode acometer, mas são casos mais raros, bem raros. Lógico, no começo a gente achava que era bastante acometimento principalmente cardíaco, né, da musculatura, mas hoje a gente já sabe que é mais ou menos igual aos outros vírus. Doutor, é válido ressaltar também, né, a importância da ciência em relação a isso também, né, as vacinas
E é isso. Também a proteção com a máscara, né? Eu acho que ajudou muito nessa questão da circulação do vírus. Então, Isa, há muita controvérsia ainda, né? Numa pandemia, a gente tem que ter muito cuidado, né, nas afirmações, porque passa 6 meses, já tem um estudo que mostra o contrário, né? Então, Sim. acho que o tempo vai dizer, graças a Deus a gente já sabe tratar, a gente já sabe cuidar de um paciente acometido pela Covid-19. A gente está bem tranquilo, no começo havia um pânico, né, tanto da parte dos pacientes até pela parte médica, né, porque a gente nunca teve contato com o coronavírus, era um vírus que a gente não tinha imunidade, por isso toda essa pandemia, né, todo esse envolvimento mundial, porque a gente não tinha contato, né, com esse vírus. Só na China e na Arábia Saudita eles tinham tido contato, né, o SARS-CoV-1, né, a SARS-1 e o SARS-1 e também a MERS, que foi na Arábia Saudita ali em 2010, 2011, e que eles já tiveram contato com esse vírus. Então foi por isso que a gente ficou bastante acuado, né? Os próprios médicos, a gente ficava com muita dúvida, sem saber para onde ir, né? Por isso que teve muita mortalidade no início e hoje a mortalidade é bem mais baixa. Graças a Deus. Doutor, por que as doenças cardiovasculares são uma questão de desenvolvimento em países de baixa renda e média renda? Perfeito, excelente. Entender um pouquinho sobre excelente isso, né? pergunta. As doenças, a obesidade, vamos falar dos fatores de risco, né? O que vai machucar o coração. A obesidade, o diabetes, a pressão alta, o colesterol alto, elas vão acontecer em países pobres, nas condições socioeconômicas mais baixas. Porque é onde não tem educação médica, é onde não tem serviços médicos, né, de qualidade, é onde tem mais comida barata. Hoje a comida barata é a comida industrializada. É onde não se faz atividade física, não é estimulado. Né? O indivíduo ele tem que trabalhar desde a infância, né? Ele não está em ambiente esportivo, né? Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Dentro da escola você já vai para a graduação, você já entra também para os times profissionais, né? Tem aqueles draftings, né? Do beisebol, do futebol americano, do basquete. Então, os países desenvolvidos já alimentam esse ambiente esportivo, de atividade física nos jovens, né? Então eu acho que é muito mais uma questão educacional. Onde a educação for falha, vai ter mais pacientes doentes e, consequentemente, a maior doença que acomete o mundo é a doença cardiovascular. É ali que vai morrer mais gente. Doutor, você queria enfatizar mais algum assunto que vocês considerem importante para a gente debater? Então, o que é mais importante, o que mais acomete hoje o consultório é a síndrome metabólica, né? Foi um dos grandes pontapés para eu falar, poxa, eu tenho que aprender mais sobre nutrologia. Eu já gostava, eu já atuava, eu sempre fui atleta, minha mãe foi da seleção goiana profissional de vôlei, a gente sempre teve dentro do ambiente esportivo, dentro da minha casa, dentro de um ambiente de educação alimentar, minha mãe é farmacêutica bioquímica, então isso contou bastante. E durante a minha formação de cardiologia em São Paulo, eu comecei a estudar mais bioquímica, mais endócrino, mais medicina, mais fisiologia do esporte, e estava faltando a nutrologia, principalmente com esse boom, né, com esse aumento, né, exponencial do peso do brasileiro, né? Eles falam que 60% da população brasileira ganhou peso na pandemia. Então, se já era alto antes da pandemia, imagina agora a quantidade de pacientes com circunferência abdominal aumentada no consultório. Então é isso que a gente tem que debater cada vez mais, né? Quais são as saídas? É atividade física? É uma dieta hipocalórica? Qual tipo de dieta? Qual tipo de estratégia que a gente vai fazer com aquele paciente? Se é um indivíduo ansioso, né, que a ansiedade aumentou muito, se é aquele paciente que desconta a compulsão dele no alimento, se é aquele paciente beliscador que ele tem esse hábito e essa educação de atrapalhar o fígado dele entre as refeições. Né? Um açúcar que você coloca dentro do café é uma agressão ao seu pâncreas, ao seu fígado entre as refeições. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que debater sempre. Qual é o tipo do paciente, né, que vai chegar obeso? É o glutônico, né, ou aquele paciente que manda prato, né, aquele cara que gosta, que ama comida. Eu tenho alguns pacientes chefes de cozinha e é até bom trabalhar com eles porque eles têm muita
é muita criatividade para montar pratos saudáveis, entendeu? Né? Então a gente tem essa percepção de que a educação alimentar, se for para ter mais outro podcast, me chamem, principalmente nessa tecla aí da educação Com alimentar, certeza. eu vou estar sempre à disposição, porque a gente sabe quais são os alimentos nocivos, a gente sabe qual que é o caminho correto. Eu falo para os pacientes, quando você me contrata, quando você me aciona, você está instalando um GPS dentro do seu Boeing, dentro do seu avião, e o GPS vai fazer o quê? Você sair da turbulência, sair das nuvens carregadas que ele está vendo já lá na frente, né? Doutor, eu quero muito agradecer a sua participação, pode ter certeza que foi de bastante informação. Hoje eu aprendi muito aqui, eu tenho certeza que quem vai nos assistir vai aprender bastante. Quero agradecer a sua participação no nosso podcast. Seja muito bem-vindo à Supermédica, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. As portas estão sempre abertas para você, se quiser falar alguma coisa. Isa, muito obrigado. Obrigado agradecer ao convite da Supermédica, o primeiro podcast eu estar aqui é uma honra, tá, pessoal? Estarei sempre à disposição. Eu sempre falo, né? Educação médica nunca é demais. É uma informação, é uma frase que você fala. 90% dos infartos são preveníveis. Já gera aquele gatilho daquele paciente. Poxa, a cada 10 infartos, 9 seriam preveníveis. Por que eu não vou procurar um cardiologista? Por que eu não vou procurar um cardiologista moderno que vai me ajudar? Por que eu não vou instalar um GPS dentro da minha Ferrari para evitar danos? E isso vai fazer com que ocorra menos morte, menos morbidade, menos famílias ceifadas pela doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E fique com o nosso próximo programa, nosso Supercast. Até a próxima.